A arquitetura aliada a projetos que traz para você o conforto, a qualidade, quer seja numa clínica, quer seja num apartamento, numa residência, numa chácara, numa escola. Nós sempre temos que pensar que a participação do projeto e do arquiteto, ela é fundamental. Quer seja numa construção, quer seja numa reforma. O André Cel, arquiteto, que é o nosso grande colaborador do programa aqui na UniTV, que projetou o nosso cenário, ele é o responsável pelo nosso cenário e por tudo que se coloca dentro do cenário. É um projeto dele e a execução é dele também, mas ele atende clientes no Brasil inteiro. E eu sei que ele foi atender um cliente para um projeto de um consultório odontológico. Esse consultório odontológico, em que cidade que é, André? É em Cerqueira César, no estado de São Paulo. Uhum. Então é uma coisa bastante interessante, assim, porque sai do nosso dia a dia aqui, né? Quer dizer que você vai até lá. Isso, eu vou primeiro ver o local, conhecer, saber o que o cliente realmente quer, daí a gente volta para Londrina, né, faz todo o levantamento, o projeto e apresenta lá. E esse projeto, o que você encontrou? Então vamos começar aqui com algumas imagens. Isso é uma casa? É uma casa de esquina no centro da cidade. É uma cidade muito interessante, é uma cidade da época republicana, aquela coisa de quando a gente estudava Itu e tal, lá eu sempre gosto de pegar a parte histórica. Isso aqui é uma casa típica que a gente vê nas cidades do interior, principalmente de São Paulo. Paraná já é mais novo, isso aqui São Paulo, Minas, você vê isso. Cheguei lá, ele me mostrou esse imóvel, é um imóvel que você vê que já está em cima da calçada, né? Ele é um pouquinho mais alto, você vê ele está elevado, uns 90 centímetros da calçada, que é aquela coisa que quem está passando não vê dentro da casa. Isso. É muito interessante isso. E ele comprou esse imóvel e aqui ele queria instalar uma clínica para ele. Ele é dentista. Daí falou, André, o que nós podemos fazer? Então é dentro daquilo que você falou, é o projeto. Então eu vou saber quantas pessoas vão trabalhar, que tipo de cliente ele vai atender, se é mais popular ou não. Então você faz todo esse levantamento. Certo. Isso é que nos dá a base. Em cima disso, você vai pensar, então, quantos consultórios? No caso aqui, nós temos lá dentro 4 salas de consultório, que trabalha ele com outros dentistas. Então, nós temos a sala de espera, nós temos, que essa casa não teria, né? Lavabos masculino, feminino e de acessibilidade para pessoas portadoras de necessidade especial, que hoje é inconcebível que você faça um projeto sem pensar nisso. Então, essa elaboração é que é o grande lance do que nós vamos pensar e dentro das normas, né, que você tem que passar por vigilância sanitária, não é só fazer alguma coisa e dar uma cara que não seja de casa. Tá, e daí essa casa, o que você fez? Vai demolir? Não, nós vamos aproveitar a casa inteira, aqui eu tenho algumas imagens da casa em outros ângulos, para vocês verem, assim, é uma casa bem típica, e ele queria descaracterizar a residência e mostrar a cidade, tem isso e tem coisas modernas. Então eu peguei uns ângulos, assim, você vê que é uma casa bem da década de 60 e temos aquilo lá. Daí eu comecei, viemos para cá, você faz hoje todo no computador, o projeto, começamos a pensar a casa dentro. Então, você tem aqui para dar uma ideia das pessoas, porque o projeto, quando você faz arquitetura, não é aquela coisa só de uma fachada bonita ou diferente. Existiam outras divisões, você vai ter que ver a estrutura, não basta sair quebrando parede, porque vai cair o teto, ainda mais casa dessa época, ela era o que a gente chama de autoportante, ela não tinha pilares e vigas. A própria estrutura dela, do tijolo, que sustentava a casa. Tá. Daí você vai dizer, bom, eu vou quebrar essa parede aqui, para o telhado ficar ali, você vai ter que fazer uma viga. No caso aí, nós sugerimos todo fazer com estrutura metálica. Você não tem que fazer concreto, esperar dias, toda aquela bagunça que o concreto faz. Então, para dar uma ideia que isso aqui seria a sala de espera para eles, com um local de uma secretária, os lavabos e o lavabo de acessibilidade e para dentro da casa. Daí nós usamos até, nos surpreendeu,
tinha um corredor bastante largo, que não era comum da época, né? Eram muito altos. A vantagem é essa casa com pé direito bastante alto. Usava muito com aqueles forros todo de madeira. Nós vimos a estrutura do telhado perfeita, dava de aproveitar, só que escondendo daí, e depois a gente colocando o gesso lá. Então nós começamos a fazer esse estudo aqui, ó, aqui dá uma ideia geral dos 4 consultórios, depois área de cozinha, tem que ter uma área de serviço, que muita gente às vezes não pensa nisso, né? Porque você vai ter que ter a limpeza de lá, você pode até contratar uma limpeza profissional de fora, mas o dia a dia é um balde, alguma coisa, né? Você tem que ter uma cantininha, porque uma pessoa que está lá vai acompanhar, não é uma cantina de vender produtos, mas é um lanchinho, uma coisa que você faça até para quem trabalha, né? E uma área bastante técnica, porque em áreas que são de saúde tem expurgo, né? E isso você tem exatamente, que faz o tratamento, essa coisa. Então, isso todo tem uma norma e um procedimento. Então, isso é muito importante. O profissional tem que saber, nós temos que estudar, ver quais as dimensões, como é que tira um produto contaminado, como é que prepara ele para ir para fora, que é o expurgo, que a gente chama. Tem todo um procedimento que ele não vai voltar para cá. Ele não pode contaminar. Então são coisas que quase que a gente diz dos bastidores. As pessoas acabam não percebendo isso, que é para não perceber mesmo, né? E a gente começa a estudar daí uma maneira de poder ficar um prédio marcante, que é isso aqui, ó. Eu pus aquela até casa velha na esquina. Exatamente, que é a casa. É a casa velha. Nós fizemos a mudança dentro, isso também está em obra, já está bem adiantada essa obra está bem adiantada, então nós usamos das paredes, fizemos uns detalhes aqui para criar uns pórticos em pastilha, dando uma cor assim, nós usamos assim ele todo branco, fazendo uns detalhes, lembrando, esses redondinhos são muita coisa dos anos 60, que usava naquela arquitetura de uma maneira bastante moderna, de uma maneira atual, mas trazendo alguma lembrança daquilo e criando as entradas, né? Como aqui na lateral já era a entrada da casa, as casas paulistas dessa época tinham o alpendre. Alpendre. Né? Era o termo que se usava, né? Eu conheci bastante isso. Então nós usamos da entrada do alpendre, nós escolhemos que fosse a entrada do consultório, que poderia ir para outro local. Mas para usar da lembrança, você observou lá no começo que é uma casa de esquina. Isso é muito marcante. Então, é na esquina que vai nascer a entrada. Nós deixamos aqui, abrimos bastante para ter bastante iluminação natural, isso é importante na espera. Sabe? E criamos daí, nas duas laterais, também pórticos para fazer uma sequência. Certo. Né? Para dar a impressão, você não diz que é a mesma casa. Não. E aqui no final é uma entrada de serviço para aquela área que eu disse, de expurgo, etc. e tal. E eles têm um laboratório também. Então você fica aqui com o consultório e você fica com um serviço, porque eles têm também o laboratório deles, que não vai entrar junto com os pacientes, é uma entrada à parte. Você vê aqui, eu acho que tenho mais essa imagem aqui, então dá uma ideia assim, de que nós podemos, de uma maneira até bastante simples, mas elegante, usamos as próprias paredes, escondemos o telhado, porque o telhado não teria mais a ver como um estilo disso aqui. A telha de barro. De barro. E o telhado perfeito. Nós tiramos só o que ele passava um pouco, digamos, sobre a calçada. E aqui ficou moderno, isso aqui vai ser algo bastante marcante na cidade. Porque sempre eu acho que é importante, quando a gente faz uma reforma, que vai trocar de padrão, por exemplo, de uma casa para um espaço comercial, que ele não tem a cara da casa. Verdade. Uma coisa é você reformar a tua casa e manter as características. Aqui não, a pessoa chegar e dizer assim, aqui é um consultório. Não é aquela coisa antiga que nos primórdios a gente pegava uma casa e transformava numa pizzaria. Você entrava na pizzaria e entrava nos quartos, né? Que eram as salas. Tá? Então você tem que
caracterizar como uma coisa nova, evidentemente, por fora e por dentro. Então é isso, Mafalda, nós fizemos uma proposta aí, até foi muito interessante. Que vai dar conforto. E foi aceita de cara alegre, pelo cliente. Isso é muito importante. E Cerqueira César é perto de Avaré, né? Exatamente, 20 quilômetros, ao lado ali daquela estância maravilhosa lá, com a represa lá que nós temos, muito legal. André, senta aqui, conta pra gente. Tudo que você já fez dentro da arquitetura, construções, reformas, teve algo que deve ter marcado para você em uma certa ocasião. Algo que seja bom, agradável. Eu acho assim, eu diria que tem algos, né? São várias coisas em fases da vida. Né? Como uma viagem que você vai aqui, aquela gostou, depois você vai em outro lugar, gostou também. Então eu acho que dentro da arquitetura, já nesses longas décadas, né, que eu trabalho, já tiveram bastante coisa. Isso aí mesmo é uma dessas coisas, porque é o inusitado. É um projeto que você é chamado de um lugar onde você não vive, por um cliente lá da região. Como recentemente eu fiz projeto, você sabe que eu sou de Santa Catarina, e Florianópolis, a gente não precisa nem falar a mais, mas Florianópolis é uma maravilha. Eu fiz recentemente uma casa bem pertinho de lá, numa estância também no alto da serra, para pessoas de lá, amigas da família. Então são essas coisas, como no meu tempo do Rio eu tenho muitas lembranças de projetos que foram muito bons para aquela época, para a época que eu vivi lá. Quando eu vim para Londrina, quantas coisas, né? Você que acompanha, tiveram boas, tanto casas como restaurantes que eu já fiz, espaços médicos, comerciais. Isso é muito bom. Eu acho que o principal dentro disso que você falou é a gente realizar aquilo que pode trazer conforto para quem usa, não é para a gente. Nos dá prazer vendo que você atingiu. Isso é muito gostoso. Agora, só para a gente fechar esse nosso bate-papo, esses cubos aqui, um verde, um lilás, um amarelo, um vermelho, aquelas peças de arte ali em tons de azul, as plantas, claro, dentro de um estúdio não poderão ser naturais. Entendeu? Por causa de ar-condicionado, não tem como ficar colocando água, então tem que ser planta artificial. Aquela peça ali, aquele abacaxi, tudo isso, você escolheu este sol. Esse sol que é maravilhoso. Maravilhoso. Tudo isso que temos lá na Ipiranga Premium, você escolheu dentro da modernidade, dentro do nosso clima bem tropical, foi bem mais ou menos isso? Exatamente, essa é a leitura correta, né? Para que a gente pudesse ter peças, você vê, até os puffs, ele tem um ar um pouco retrô nos botões, né? Mas ele tem a cor atual, porque nós estamos nessa volta da cor, né? Porque agora nós estamos voltando a usar muita cor, isso é de décadas também. Então, para que realmente passasse essa imagem assim, da atualidade de coisas alegres. Eu acho que nós estamos precisando disso, combinando até com os quadros do Yuka, que é um artista que a gente admira, porque ele esbanja essa vida, né? Ele que veio de um país... Da Finlândia. Um país frio, né? E ele se encantou, ele mora já há 8 ou quase 10 anos no Brasil, e ele está nos mostrando as nossas cores. Então esse conjunto digamos, de coisas, até o abacaxi, como você falou que não é um abacaxi, né? Que abacaxi, às vezes a gente faz a brincadeira que isso aí tem historicamente né, algo da Casa Imperial, quando veio para cá como símbolo tropical, né? Depois o tapete muito alegre dos nossos amigos lá do Beruzzi, que também há décadas nós trabalhamos juntos. Eu acho que é essa a ideia, assim, o cenário tem que falar por si, e depois cada pessoa entrevistada com você, daí vai ter o objeto. E ele tem que se sentir confortável. Confortável, né? Aqui é digamos assim, uma prazeroso. grande mistura gostosa. Obrigada, André. Prazer foi meu. Esta é a proposta que a gente traz para você no programa Saúde Total. UniTV,
trazendo muito mais conteúdo para você.